Glossário. Aqui são explicados alguns dos termos utilizados nesse livro, para um melhor entendimento dos textos. Alfa socialmente dominante. Alguém que mostra alto valor ou características que são sexualmente atrativas para mulheres. Alfa pode se referir a um homem que exibe comportamentos alfa, mais tendências alfa do que beta, mas geralmente é usado para descrever comportamentos individuais. Viúva alfa, uma mulher, típica porém não necessariamente pós-muro, que foi abandonada por um macho alfa. Não importa o quão grandioso o novo homem dela é, ela o perceberá como alguém que não alcança o padrão do alfa com quem ela previamente se associou. Devido à hipergamia, uma mulher não pode ter relações para trás. Por exemplo, digamos que ela se relacione com um macho 8. Ela não conseguirá mais se relacionar com um macho menor que 8 e ser feliz com ele. Se ela o fizer, estará apenas o utilizando como provedor, bebê, e não o ama realmente. Essencialmente uma mulher danificada, acostumada a um nível de homem que ela não consegue mais atrair. Ver também pós-muro e hipergamia. AFBB, alfa fax, fodas alfa, beta baques, dinheiro do beta. Dança, todas as mulheres são assim, geralmente utilizado após um exemplo de hipergamia. Beta e traços de provisão, seja provendo recursos ou validação a outros, mulheres, ou talvez até homens. Traços beta demonstram baixo valor, ver DBV, para as mulheres, se eles são apresentados muito fortemente ou muito cedo no encontro dar sem igualdade. Beta pode ser usado para descrever comportamentos individuais, bem como pessoas que têm um montante esmagador de propriedades beta, em oposição a propriedades alfa. Blue Pill da Matrix e suas sequências. O caminho do conformismo com as expectativas da sociedade, o estado de não perceber os problemas engendrados na e pela sociedade. Compare com Red Pill abaixo. CP, ou carrossel de pica, o período da vida de uma mulher em que ela explora o seu valor sexual com sucesso e maximiza suas tendências hipergâmicas, transando com o maior número de alfas possível. Geralmente ocorre entre os 18 e 27 anos, desde os 15 no BR. Costuma terminar quando uma mulher dá de cara com um muro. DAV, demonstração de alto valor e qualquer coisa que melhore o seu valor no mercado sexual, nos olhos de outrem. DBV, demonstração de baixo valor oposto do acima. Dread Game, jogo de temor, propositalmente incitar inveja em um RLP, ver relacionamento de longo prazo, ao atrair a atenção de outras mulheres. Temor leve, soft dread é similar, mas menos aberto. Com o temor leve, a atenção nem ao menos precisa ser real, criar a possibilidade para a atenção feminina já é o suficiente para fazer o hamster girar. Se você desenvolve um bom físico, ela sabe que outras mulheres te acharão atrativo, sem precisar vê-las demonstrando interesse. O propósito do jogo de temor é fazer com que o alvo, esposa, namorada, prato, se mexa para competir com as outras mulheres interessadas. TN, ou tríade negra, é uma combinação de 3 traços de personalidade: narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Uma estratégia sexual de curto termo efetiva. Mais informações aqui, em inglês, planejamento de tradução indefinida https://ilimitablemen.com/power/. Feminismo, uma doutrina construída sobre a pressuposição da vitimização das mulheres pelos homens como uma fundação da identidade feminina. Entre suas metas está sempre a utilização do Estado para forçosamente reparar essa tão clamada vitimização. Em outras palavras, o uso de violência e apropriação de riqueza por meio de outrem. Em qualquer sabor e variação, essas duas características são comuns a todas as doutrinas que utilizam o rótulo feminismo. Feminismo é, portanto, a doutrina do ódio de classes e violência. John Deoder. Por que não namorar uma feminista? Uma voz para os homens, 4 de junho de 2012. Moldura, o contexto sob o qual algo é percebido. Manter a moldura é geralmente citado como o aspecto mais importante do comportamento alfa. Ver a regra de ferro do Tomassi, jogo da velha 1. Friendzone, ver orbitador. Game, jogo, um conjunto de comportamentos específicos designados para aumentar a atração. Hamster, usado para descrever o jeito que as mulheres utilizam a racionalização para resolver conflito mental e evitar dissonância cognitiva. O mecanismo central que permite às mulheres dizerem uma coisa e fazerem outra. Ergame, o desejo feminino instintivo de buscar o melhor alfa disponível. Isso é marcado pela maximização da rejeição. Sendo assim, as mulheres são o gênero seletivo.
Uma mulher irá vetar seu alfa por meio de vários tests, traduzir para garantir sua saúde na escala alfa. Ela é condicionada a reconhecer um alfa em declínio, já que a hipergamia também tende a continuar a busca por machos de status mais elevados, mesmo quando na companhia de um macho alfa. Tests permitem a ela se preparar para eventualmente deixá-lo, quando um novo macho de status maior for encontrado. Se o homem falha nos tests em um grau suficientemente grande, isso afetará os sentimentos dela por ele. Ele efetivamente abaixará seu valor no mercado sexual aos olhos dela. Isso a permitirá partir para o próximo homem com facilidade, sem remorso. VSA Vamos ser apenas amigos, ver orbitador. RLP Relacionamento de longo prazo. Manosfere o conjunto de blogs, fóruns e outros sites administrados ou lidos por MRAs, MeToo, PUAs, e qualquer grupo ou pessoas associados com o Red Pill. MRA Men's Rights Activists, ativistas dos direitos dos homens. MeToo Men Going Their Own Way, homens que seguem seu próprio caminho, o contingente crescente da população masculina que está dizendo, foda-se, para a dança do acasalamento. Vero subreddit, MeToo. Modo monge mitigar as distrações e focar na introspecção, reflexão e automelhoria por um determinado período de tempo. Trabalhar o corpo e a mente. Uma IT, quando um cara se apaixona por uma mulher da mesma forma que um garoto ama sua mãe. Ele fica obcecado por ela, mas ela não retribui. Orbitador, também conhecido como orbitador beta. Um cara beta que aceita a proposta de ser apenas amigos de uma garota por quem tem uma IT. Ele se mantém por perto dela e constantemente a valida quando ela pede. Também conhecido como friendzone. Ela o mantém por perto porque ele faz qualquer coisa por ela, e o oferece validação, dando pequenas pistas de que ele talvez ganhe o amor dela, o que jamais ocorrerá. Sinais típicos de orbitagem: dar likes e comentários em novas fotos no Facebook. Ser o cara com quem ela conversa quando tem problemas com o namorado. Também conhecido como tampão emocional. Plate, prato? Mulher com quem você não tem uma relação sexual não exclusiva. Girar pratos é o ato de ter múltiplos pratos simultaneamente. Novamente, Rolo tem um grande artigo sobre isso, disponível aqui, em inglês, mas incluso no livro https://terationalmali.com/201/08/19/plate-fiore-2. Pós-muro, uma mulher após seu pico de beleza, fertilidade. Dependendo da genética, isso pode se referir a uma mulher em seus 25 ou 40 anos. Geralmente falando, concorda-se que a maioria das mulheres alcança o muro por volta dos 30 anos. Mulheres tendem a ficar desesperadas para construir família, por volta dos 28 e 29 anos, ao realizar que tem tempo limitado para assegurar um parceiro de qualidade conforme sua beleza diminui. Ver o muro. Pré-seleção: a ideia de que mulheres são mais atraídas pelos homens que já têm o interesse de outras mulheres. Isso poupa tempo da mulher em julgar um homem, através do uso da ideia de que outras mulheres já o julgaram favoravelmente. Red Pill: o reconhecimento e consciência do jeito que o feminismo, feministas, e seus associados White Knights afetam a sociedade. Uma consciência das verdades negras que cercam a sexualidade humana. Hipergamia: a estratégia feminina de FBB, o imperativo feminino da sociedade, diferenças sexuais no apego emocional, a atração feminina por traços da TN, tríade negra, e dominação, violência sexual, entre outros. Extremamente politicamente incorreto, espere ostracismo social ao sequer mencionar a pílula vermelha na sociedade, politizada. Tests, ou testes de aptidão, uma afirmação ou pergunta com o intuito de medir seu nível de traços alfa. SJW, Social Justice Warrior, guerreiro da justiça social. VMS: valor no mercado sexual. Uma pequena frase que define o que você traz à mesa, quer seja um encontro de uma noite, ou uma relação sexual emocional mais longa. MS: mercado sexual. Uma descrição do mercado livre que é o mundo sexual. Soulflake, ou floco de neve: uma mulher que tenta persuadir um homem de que de alguma forma ela é única, diferente, ou especial, utilizando seus traços de boa garota, e escondendo suas características de má garota. Solipsismo em Red Pill: solipsismo, leia-se solipsismo feminino, refere-se à tendência feminina de explicar tudo o que uma mulher experiencia ou testemunha em termos dela mesma, ou de suas necessidades, tornando-os pessoais mesmo quando essa personalização não faria nenhum sentido contextual.
O muro, o ponto na vida de uma mulher quando seu ego e visão de seu próprio valor no mercado sexual ultrapassam seu valor real, o início do declínio. Geralmente ocorre como um choque para as mulheres quando elas percebem que seu poder sobre os homens era temporário, e que sua beleza está se esvaindo. Isso geralmente resulta em, primeiramente, negação, e depois, uma súbita mudança nas prioridades, passando a ser seu foco a procura por um marido. Mesmo após atingir o muro, muitas mulheres ainda passarão mais alguns anos preciosos testando seu VMS com alfas, esperando que seu declínio na verdade fosse apenas um acidente. Isso a tornará ainda mais amargurada quando ela finalmente tiver que se contentar com um beta pior do que ela teria conseguido se não tivesse gasto esses anos adicionais. Verdade gotejante, um método de revelar um comportamento ruim através da divulgação de pequenos pedaços de verdade de cada vez. No só conversamos leva, no só ficamos abraçados, que leva eu não quis dar pra ele, apenas aconteceu. É o jeito que um hamster tem de manter a dignidade quando seu comportamento ruim é descoberto. Unicórnio e criatura mística que não existe, também conhecida como garota dos seus sonhos, e outras baboseiras sentimentais. White Knight, um homem que vem ao resgate de uma mulher, ou mulheres, reflexivamente, guiado por emoções, e sem pensamento, ou até mesmo sem analisar a situação. Também conhecido como Mangina, escravo de buceta, entre outros.